Muito boa tarde para quem está aqui ao vivo. É um prazer estar aqui novamente nessa aula aberta desse conteúdo do Pathwork. Meu nome é Heitor Fagundes, eu sou facilitador Pathwork, sou psicoterapeuta. É um grande prazer poder trazer esse conteúdo hoje sobre uma palestra que chama A Nova Era e a Nova Consciência. E aí pode parecer uma coisa meio anos 70, a nova era, paz e amor. E a gente vai ver que sim, essa palestra ela foi canalizada na época lá da década de 70 e 80, mas, aliás, eu acho que mais 60 e 70 para ser exato, mas bem na época da nova era, e, mas é muito atual, porque a gente vai falar da nova era interna, a nova era, primeiro que a gente está vivendo os efeitos, mas a nova era dentro de nós. Deixa eu só dar boas-vindas para quem acabou de chegar. Quem é que chegou aqui que está como usuário do Zoom? Só fala seu nome, por favor, para eu ver. Ô, caramba. Quem chegou? Bom, acho que. Ah, tá aí. Quem chegou que pode dar o nome, só para a gente saber quem é? Tá como usuário do Zoom. Quem é? Fala de novo, que veio bem baixinho o som. Alô? Pode falar seu nome novamente? É, Oi, agora então, você. Cristina. Oi, Cristina, agora eu te ouvi. Deixa eu renomear aqui. Cristina. Muito bem, bem-vinda, Cristina. Então vamos lá. Como sempre, eu dou sempre essa introdução sobre o Pastor, para quem talvez nunca viu, nunca ouviu falar. É um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual e que fala dos temas da vida humana. Vai falar do nosso emocional, do nosso campo espiritual, do nossa jornada nessa terra. É organizado pelo Petro Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Petro Brasil a utilizar o material dentro de normas estabelecidas. Então, toda a formação de um facilitador Petro tem aí, no mínimo 6 anos de estudo e tudo mais para a gente poder dar essas aulas e conduzir grupos. E também depois da formação completa, que vai até o nível do Helper, ao todo dá quase aí 10 anos de estudo dentro desse caminho para poder compreender bem os conceitos e poder transmiti-los. O Pastor usa 5 ferramentas, que é a prece e a meditação. Então, a prece entra como componente espiritual, muito importante nesse trabalho. A meditação como forma de interiorizar-se, mergulhar dentro de si. A leitura das palestras, que cada um pode ler por conta. O grupo de estudos, aqui acaba sendo só um estudo, né? Assim, a gente acaba fazendo ele em grupo, mas o estudo em grupo ele é muito importante, porque é, ele ajuda na compreensão, o facilitador ajuda a explicar os conceitos, e existe tanto esse modelo assim como aula aberta, que é o que eu estou fazendo aqui, mas também existe a possibilidade de você ir presencialmente a um grupo de estudo. Isso é uma opção também. E um exercício chamado revisão diária, que a gente aprende nesse caminho do Petro, que é muito importante. E aí, para a gente começar essa palestra, eu gostaria de convidá-los a fazer uma prece, uma meditação, para entrar nessa egrégora do Petro, que é a egrégora assim, que a gente vai trabalhar e vai convidar também para estar conosco. Se você está vendo gravado, eu te convido a não pular essa parte, porque se você ouvir a aula tendo feito a prece e a meditação, você vai estar mais conectado ou mais conectada com esse conteúdo, vai ser mais fácil de compreender. Então, minha recomendação é escolher um lugar tranquilo para que você faça também essa meditação e essa prece. Muito bem. Então, para quem está aqui ao vivo e para quem está vendo gravado, eu vou convidar você a fechar um pouco os olhos, se sentar em uma posição onde você consiga colocar seus pés no chão. Se precisar, você pode sentar um pouquinho para frente na cadeira, ou se manter apoiado também, tanto faz.
E vai se desconectando, relaxando o seu corpo, desconectando dos temas do dia a dia, percebendo que você dedicou esse momento a você, ao seu autoconhecimento, ao seu crescimento espiritual, e que você fez essa escolha de estar aqui. Inspire, expire. E vá tomando consciência de que você tem uma alma que habita seu corpo. Essa alma reside em você. E essa alma pode ir tomando posse de todo o seu corpo. Talvez você sinta que ela está distante ou muito oculta de você, comprimida em algum canto. E aí você vai se soltando para que a sua alma tome posse lá dos seus pés. Que a sua alma se expanda e tome posse do contato da sola dos pés com o chão ou com o calçado. Tome posse dos músculos dos pés, dos ossos dos pés. Que essa alma vá tomando posse dos seus tornozelos, panturrilha e canela. Que a sua alma vá tomando posse dos seus joelhos, das suas coxas, do seu quadril, de toda a parte interna de órgãos, músculos, ossos, do intestino, rins, bexiga, pâncreas, tudo a serviço da sua alma. Vai subindo a sua consciência pelas suas costas, pela coluna vertebral, pelo seu diafragma, peito, ombros, braços, mãos. Vai trazendo a sua atenção e permitindo que a sua alma tome posse do seu pescoço, nuca, crânio, queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. E nesse estado, vá lembrando das pessoas que você ama. Coloque-as à sua frente. Lembre do nome delas. E vá percebendo como esse amor pulsa no seu corpo. E como fica a sua alma quando reconhece a sua capacidade de amar. Talvez essa capacidade seja para uma única pessoa, ou talvez até para um animal de estimação, ou talvez seja uma capacidade de amar muitas pessoas. Não existe certo nem errado. Apenas a abertura para amar e reconhecer a sua capacidade de amar que já existe hoje. E agora vá se lembrando das pessoas que você sente que amam você. Talvez seja uma única pessoa. Talvez seja somente um animal de estimação. Ou talvez sejam várias pessoas. Apenas observe. Perceba no seu corpo a existência dessa capacidade de receber amor. E nesse estado,
Eu convido a egrégora do Pestor para estar conosco, a energia do guia do Pestor, tocando nossos corações. E oro para que esta seja a melhor aula aberta possível para o dia de hoje e para cada um de nós. E fico 1 minuto em silêncio para que cada um faça a sua oração por si nesta aula aberta. E ainda nesse estado de olhos fechados, se abra para as primeiras palavras do guia nesta palestra. Bênçãos, amor e saudações para todos vocês, queridíssimos amigos. Existe grande júbilo no nosso mundo. Esse júbilo pode se revelar a vocês, se quiserem senti-lo. E assim, podem abrir os olhos, iniciamos a aula de hoje. Então, bem-vinda Juliana, que chegou agora. E vamos começar. Quem pode ler esse primeiro slide? Eu. Vai lá, Cristina. A Terra. Já falei muitas vezes sobre a entidade Terra. O planeta tem... O planeta Terra. Peraí, eu vou ler de novo. Já falei muitas vezes sobre a entidade Terra. O planeta Terra, que é uma entidade da qual cada um de seus habitantes é uma célula, assim como a entidade de cada um de vocês é formada por um grande número de células. Cada uma dessas células é uma consciência, é um centro de energia. Como vocês são uma consciência e um centro de energia. Agora, a entidade Terra está crescendo. Está atingindo uma encruzilhada interior de forma semelhante ao indivíduo em crescimento, que chega a encruzilhadas interiores. O novo modo não elimina o antigo, mas transforma no antigo aquilo que não é compatível com o nosso influxo. O novo influxo. Novo influxo, puro e grandioso, incorpora a substância pura do antigo em sua nova versão expandida. Do antigo eu. Muito bem. O que chama atenção para você, Cristina, nesse trecho? Me chama a atenção, assim, a capacidade de Deus, assim, do Criador, né? Porque ele diz assim que assim como somos, como nós temos várias células, né? E cada um é uma fonte de energia. Assim, cada um é uma fonte onde eu fico pensando nas células que vai formando cada órgão, e esse órgão tem a sua função, né? E aí eu fico vendo a nossa importância, né? A importância de cada um, que cada um tem sua tarefazinha, cada um compõe um todo, né? Que a gente vai formando esses órgãos, esse músculo, esse corpo, que é o total da Terra. Essa relação que você traz com o corpo, ele traz aqui também, e é impressionante se você pensar trilhões de células, né? Né? E
ele traz isso expandindo para o planeta Terra, para que cada um também saiba um pouco da responsabilidade que tem em fazer parte desse planeta, né? A gente faz Verdade. parte dele porque cada um tem alguma missão, está fazendo neste momento alguma coisa que é importante para o mundo. Então, imagina, a gente está aqui num Zoom. Alguém lá, não sei aonde do mundo, está possibilitando que o Zoom funcione aqui. E com isso, a gente está fazendo coisas, né, estudando, que depois cada um vai levar para o seu trabalho, vai levar para a vida e vai impactar outras pessoas. Então, tudo que a gente está fazendo, em qualquer momento, traz essa consciência de que a gente está, de fato, sempre sendo ajudado e ajudando, participando da vida de outras pessoas. É, Agora, tem uma coisa que é importante, que eu acho interessante desse trecho, que é o tom. Porque a gente ouve falar tanto que a Terra está acabando, o aquecimento global, e vai destruir tudo, e a Terra está, né, como se estivesse nos últimos dias. E ele traz aqui um tom muito positivo para o planeta Terra nessa nova era, de que a gente está passando por uma transformação, um lugar de uma Terra muito melhor. E se você for ver, apesar de todas as questões que a gente tem hoje em dia, a gente está muito melhor que há 100 anos atrás. A expectativa de vida, por exemplo, está muito maior. A quantidade de guerras, por exemplo, está muito menor. Ainda tem? Ainda tem. Mas essa visão que o guia traz aqui, ele fala assim, o novo não elimina o antigo, mas transforma o antigo. E isso vem acontecendo desde Jesus Cristo, desde Moisés, desde todo mundo. A gente está melhorando, né? Só que quando a gente vê o hoje, fala, agora tem esse problema, agora tem aquele problema, a gente fica preso no problema e não percebe o histórico. E isso vale para o planeta Terra, mas vale para a nossa vida também. A gente tem problemas, mas a gente se olhar em perspectiva, cada problema que a gente já resolveu, a gente já está melhor do que antes. Vamos em frente? Oi, Então, pode falar, Val. pode voltar lá, por gentileza, que eu acho Posso? importante. Eu posso fazer um comentário? Claro, claro. Diz aqui no final, né, com o novo influxo puro e grandioso, vamos lá, mas transforma no antigo aquilo que não é compatível com o novo influxo puro e grandioso e incorpora a substância pura do antigo. Eu, em sua nova versão expandida. Eu entendi o seguinte, que pega a substância pura do antigo eu, ou seja, aquilo que presta, vamos dizer assim, né? Aquilo que é mais elevado, né? Em sua nova versão expandida. É isso mesmo? É o que pode ser convertido, né? Sim, certo. Porque uma parte do que está no antigo não é compatível mais com o novo. Então, precisa transformar essa parte. Vai ficar claro nesse próximo slide, você vai ver. Que fala do nosso eu. Então, a gente tem vários eus, mas esse aqui são 3. Então, a gente tem assim o nosso eu maior, onde está ali o nosso amor, nossa alegria, nossa sabedoria. E aqui está o mundo à nossa volta, né? O mundo de fora. E o nosso eu maior já se manifesta no mundo, nas coisas boas que a gente faz e tudo mais. Mas a gente tem também um eu menor, que é o nosso lado justamente que não é compatível com essa luz, é o nosso lado mais sombrio. Esse a gente vai chamar de eu menor. E a gente põe uma máscara para esconder esse eu menor. Então, para esconder o medo, o orgulho, a teimosia, a gente usa uma máscara que a gente chama de eu idealizado. Não, eu não tenho medo. Ou, não, eu sou tão frágil, eu não posso fazer nada, eu sou impotente. Né? Assim, eu me submeto para poder sobreviver, para esconder, talvez, um lugar meu que, às vezes, quer agredir o outro, é agressivo e tudo mais. Então, essa máscara é a primeira etapa de trabalho. E ela aparece através desse eu idealizado, que fica na nossa cabeça, dizendo você já devia estar lá, você já devia ter feito, você já devia ser tão bom, você já devia... É tudo que você tem que. E aparece em 3 comportamentos, de agressividade, de submissão e de retirada. Mas com o trabalho, o que a gente começa a fazer? A gente começa a descamar essa máscara e começa a aparecer o nosso eu menor, que é essa parte aí incompatível com esse novo influxo, pode ser da Terra também.
E o que a gente faz? A gente desaparece com ele? Não é bem desaparece. A gente vai transformando pedaços dele. Porque a essência do eu menor é o eu maior. Então, eu lembro uma vez, numa meditação muito potente que eu fiz, que vinha uma voz assim do meu eu menor dizendo: você não é esse aí que você está querendo dizer que você já evoluiu, etc. Aí eu olhei bem para ele e falei assim: não, você que não é esse feio todo. Você, na essência, é divino. Meu, essa hora transformou algo em mim. As minhas conversas com o meu eu menor ficaram muito mais avançadas, porque ele mente. Ele, acima de tudo, é mentiroso, porque ele não quer mudar. E aí ele fica me acusando. Não, não, é você que não é esse feio todo, não. E aí dá para evoluir a partir dessa consciência de que a gente não precisa ter medo do nosso eu menor. Ele é só uma parte que é ignorante, um pouco destrutiva, tenta ser destrutiva. Vamos comer bem tranquilinha. Deixa eu só ativar o mudo da Cris aqui, porque está vazando um som. Vou só renomear. Cara, eu nunca vi isso nunca ouvi de forma tão clara que me fez compreender melhor esses aspectos, né, do poder, da submissão e do amor, das máscaras do amor, do poder, do poder e da... Serenidade. Da Serenidade. Exatamente, da serenidade. Vai ficando claro, vai vendo uma vez, outra vez, vai aplicando na vida, vai ficando claro. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho esse eu menor. Quem pode ler? Oi, posso ler. Vai lá, Juliana. O eu menor. A outra parte de vocês, que denominamos eu menor, obstrui esse movimento. Ele teme, desconfia, resiste. A parte do eu que vocês escolhem como aliada dependerá da consciência do ego. A parte que resiste gera a crise ao obstruir o movimento inexorável, infreável da força evolutiva. Quanto menos reconhecida for essa luta, tanto mais sua real importância será negada e racionalizada, e tanto maior será o tumulto por ela criada, mais assustadoras parecerão as possíveis manifestações físicas e temporárias desse tumulto. Inversamente, quanto mais essa luta for reconhecida pelo que realmente é, e mais a personalidade agir de acordo com os princípios do eu maior, tanto mais breve será a crise que poderá transformar-se em uma aventura inimaginável. E aí, Juliana, o que fica para você desse trecho? Bom, eu acho que eu não entendi bem, não sei. O eu menor é como se a gente tivesse uma crise, faz a gente ter crise existencial, seria, não entendi muito bem. Por aí, eu vou navegar por esses 3 trechos aqui. Então, só para recapitular, primeiro sobre a crise, o que acontece? Que ele está falando no terceiro trecho. Se eu nego que eu tenho um eu menor, que eu tenho medo, que eu tenho orgulho, que eu tenho teimosia, que eu tenho impotência, quando eu nego isso e fico na máscara, se eu não reconheço, a importância desse eu menor, ele vai ser racionalizado. E aí vai criar tumulto. Porque eu estou negando coisas na minha vida, eu estou negando parte de quem eu sou, eu estou criando uma máscara. E, por outro lado, se eu começo a reconhecer e começo a encarar ele de uma forma estruturada, de uma forma com ajuda, ou seja, não para cima do outro, mas para dentro de mim, as crises começam a ficar mais breves. Mas a crise vem para que a gente tome posse de que tem algo errado. Vamos voltar para o planeta. Esse aquecimento global é uma crise, mas olha a mobilização que ele está causando no mundo. A pandemia foi uma crise, mas olha a mobilização que trouxe para o mundo. Ou seja, como hoje a gente está aqui, como a medicina avançou, a telemedicina e tudo mais. Então, o eu menor, ele cria crises porque ele precisa ser visto. E se a gente quer ficar na máscara, a gente tenta racionalizar ele. Essa parte ficou um pouco mais claro, Juliana? Sim, agora eu entendi. Tá. Mas o que é importante saber do eu menor? É que ele obstrui o nosso movimento de evolução. Por mais que ele seja melhor que a máscara, porque ele pelo menos é real, ele tenta segurar.
Então, você vai começar uma terapia, fala assim, não, escapa daqui, não vai. É um movimento de evolução, mas você segura, porque você fala assim, o eu menor segura, porque ele até quer aparecer, mas não quer pagar o preço de se transformar. Porque uma das características é que ele desconfia, ele resiste, ele é muito ignorante, ele fala do jeito que tá bom, ainda que não esteja tão bom assim. E aí, o que acontece? Como existe uma força nossa que vai causar a nossa mudança evolutiva, a parte que resiste cria crise. Então, ele tem uma função, porque a nossa função de alma é pegar o pedacinho de eu menor que a gente trouxe para a nossa encarnação e ir transformando ela pouco a pouco. Se a gente não faz isso, vem uma crise para a gente começar a fazer. Oi, então, Sim. você poderia explicar rapidamente, me parece que é algo complexo, né? A razão da existência do eu menor, como se deu a formação do eu menor, foi nessa relação com os pais, quando nessa encarnação nós começamos a ter as vivências da infância, o parte disso eu sei que a gente já traz de outras encarnações exatamente para poder ser trabalhado. Você poderia dar uma explicação rápida sobre isso? Eu vou falar bem rápido, porque não é o tema dessa aula, tá? Mas, basicamente, o nosso eu real, ele é composto daquele eu maior e do eu menor. A gente traz ele para a vida. Então, e cada um traz um pacote específico, de um tanto de características de eu maior e de eu menor. Quando a gente encarna, a gente vai escolher, vai ter nos pais experiências na família ou sem família, N experiências que a gente vai ter que vão despertar as nossas feridas de alma e que essas feridas vão ser trabalhadas durante a vida. E o trabalho com essas feridas vai nos ajudar a dissolver o pedaço de eu menor e transformar ele em eu maior. Assim, bem geral. O que tem importante da área da infância é a criação da máscara. Lá, quando criança, digamos, eu queria mandar em todo mundo, mas sempre que eu tentava mandar, ninguém fazia o que eu queria. Aí eu vou me retraindo e eu falo, eu não quero mandar em ninguém. Aí eu sou suave, submisso, aí cria a máscara também. Mas isso, assim, uma pincelada muito rápida. Tem outras palestras que a gente vai explorar isso mais. Legal. Então, vamos falar um pouquinho da crise atual. Quem pode falar? Quem pode ler? Posso ler. Vai lá, Van. A crise atual. A entidade Terra também possui um eu menor. Esse eu menor, como o das pessoas, não é apenas negativo, egoísta, voraz, desonesto. É também muito ignorante. Resiste totalmente ao processo do novo influxo para o qual a alma está pronta. Assim, existe uma crise na Terra. Vocês veem a crise assim como veem aquilo e ali a expansão de novas maneiras de ser, novo entendimento, uma visão mais profunda da vida, uma percepção mais profunda da realidade espiritual. O mundo dos espíritos está se preparando há muitas décadas e séculos para essa expansão e vem se preparando intensamente com grande empenho e energia. Muitos são chamados, mas nem todos ouvem, embora alguns julguem que sim, nem todos estão suficientemente dispostos a atender ao chamado interior. Obrigado, Van. O que vem para você aí com esse? O que fica desse trecho? Como se ele estivesse explicando as situações que acontecem atualmente no mundo, na Terra, toda essa evolução. É como se também fizesse parte do processo também de disposição do eu menor para ele se transformar em maior. Exatamente. Ou seja, a Terra, como ele falou lá no início, também tem esse eu menor, que também resiste, que nem o nosso. E conta como ele é ignorante. O nosso também é ignorante. Prefere ficar no lugar ruim a sair dali. Essa crise, então, que vocês veem, é justa, né? Que nós todos veem, ele fala que vocês veem, é justamente para trazer essa nova maneira de ser, esse novo entendimento, uma visão mais profunda da vida. Por exemplo, para dar uma coisa bem atual,
toda essa questão de expressões sexuais variadas, né? Tipo, trans, gays, lésbicas, bissexuais, etc. Tudo isso está trazendo toda uma nova necessidade da gente aceitar o diferente. Que talvez lá na década de 70 foi aceitar os homossexuais, etc. Mas olha como a gente amadurece com essas questões. Aí fala, mas tem fulano que incendeia um mendigo. Tem, mas como sociedade, como terra, a gente vai crescendo com essas exposições, até com essas tragédias, a gente vai crescendo com elas. Então, essa é uma visão que eu vejo como muito positiva no sentido de aceitar o processo de crescimento, que é uma coisa que até as nossas falas que tentam não aceitar são falas de resistência. E ele traz um componente a mais, de que tudo isso está num plano da espiritualidade para a transformação da Terra. Um plano de séculos, né? Que tem muito empenho, muito esforço espiritual. A própria canalização dessas palestras fez parte disso, e a gente está seguindo nesse processo. E que todos são chamados, alguns até acham que já estão ouvindo esse chamado, mas podem estar numa máscara de espiritualidade, podem estar presos numa espiritualidade que não leva ao autoconhecimento, e leva a rituais, leva a continuar no externo, a religiosidade no externo, em vez de buscar dentro o nosso eu menor. Então, mas está todo mundo aí, quem quer ouvir o chamado, ouve e cresce na vida, quem quiser esperar um pouquinho mais também, espera um pouquinho mais, não tem problema. Vamos em frente. Walter, acho que você foi o único que não leu ainda. Seguindo o influxo. Muitos possuem a capacidade mental e espiritual de seguir o movimento, mas, por orgulho, medo e teimosia, decidem não seguir, nem mesmo dar-lhe atenção. E, é claro, existem aqueles que seguem o influxo e a força do movimento, mas muitas vezes sem entender muito bem, a princípio, o que está em jogo. Ao seguir o fluxo, eles ficam em harmonia com o universo, estão dentro do processo, ao invés de atrapalhá-lo. Também são necessários como canais físicos para a maior difusão da consciência de Cristo na nova era. Sua decisão, sempre renovada, de dar tudo de si mesmos ao processo que os tomou, vai tornar a vida deles plena e gloriosa, pois isso será útil e significativo para a totalidade da evolução. Muito obrigado. O que ficou para você aqui desse trecho? Eu entendi o seguinte, que muitas pessoas têm capacidade mental, espiritual, mas estão ainda presas às suas máscaras, né? Por defesa, por medo, né? E existem aqueles também, né, que vão com o movimento, muitas vezes sem entender bem o que está acontecendo, né? Ou o que está em jogo, inclusive, né? E aqueles que seguem e estão em harmonia com essas transformações, com a sua transformação pessoal, estão dentro do processo, não atrapalha, pelo contrário, eles são instrumentos exatamente da difusão de uma consciência crística, da difusão de uma consciência mais ampla, né? E, no geral, dão tudo de si para essa transformação, que ele chama aqui plena e gloriosa, né? Pois tudo isso será útil e significativo para a evolução em si. Legal. Você pegou os principais pontos, eu vou destacar só algumas coisas. Primeiro, quando a gente fala de quem resiste, no caso, ele não está falando da máscara, ele está falando do eu inferior mesmo. Sim. Que é assim, a gente tem a capacidade, a gente poderia fazer mais por nós e pelo mundo. Mas por orgulho, medo, teimosia, a gente pode decidir não fazer, não vou dar atenção a isso. Por que eu vou fazer terapia? Por que eu vou me preocupar com o meu crescimento espiritual? Não, aqui tá bom, eu tenho meu trabalho, tem umas encrencas. O problema é que o volume de encrenca acaba sempre aumentando, principalmente para quem tem esse potencial. E isso é uma coisa que o Pestor traz muito claro, que eu acho que eu já falei em outra aula, mas eu vou repetir. Se a pessoa tem um potencial para chegar até aqui espiritualmente nessa encarnação,
e ela está aqui, distante, isso vai gerar uma crise, porque a alma sabe que ela teria esse potencial. Se uma pessoa tem este potencial aqui e está aqui, ela está no mesmo nível que a outra, a crise da pessoa é muito pequena, porque ela está muito perto do potencial dela. Então, a alma quer desenvolver o máximo do potencial. E aí, mas muita gente que tem um potencial para estar aqui fala, mas fulano vive bem e não faz isso tudo, não faz evolução espiritual, não faz nada disso. E aí eu também não preciso fazer, porque na média a gente deve ser todo mundo igual, e não é. Tem o potencial de cada um. E aí, essa ideia de você olhar para si, e se você está sentindo um chamado, ou a crise está muito grande, pode ser um chamado aí para você começar, de fato, a evoluir espiritualmente. E sempre dá tempo, não importa a idade que você tiver, se chegou para a hora de fazer, é a hora de fazer. E qual que é o ganho? Que aí é outra coisa que ele fala. Tem gente que segue o influxo, fala assim, vou assistir uma palestra do Petro, vou ler um texto, vou começar a me desenvolver nessa direção. E às vezes você nem sabe muito bem por quê. Por que a gente não sabe bem? Porque fica com dúvida. Mas será que isso vale a pena? Eu prefiro fazer tal coisa, vou lá tomar um sorvete, sei lá. Não vou gastar. E fica, e depois você volta um pouquinho, não, mas isso aqui parece legal, aí você começa a ir, meio sem saber. E gradativamente você vai ficando cada vez mais em harmonia com o universo. E uma pessoa em harmonia com o universo faz bem para si, porque fica em paz, e faz parte de todo um projeto, de todo esse influxo que está sendo preparado há séculos. E aí é um outro conceito importante que o Petro traz. Cuidar de si, trabalhar-se, não é egoísmo, é parte do plano divino, porque você tem um pedacinho de eu menor ali para transformar, esse é o seu trabalho. E quando você transforma, a coisa melhora na sua vida e na vida e faz parte do plano divino também. Vamos lá, acho que só eu não li, né? Vou ler essa, então. A transformação. Neste trabalho, vamos tratar da consciência expandida, que vai aprender de maneira mais propositada, mais consciente, a perceber a importância do serviço à consciência total de Cristo, que se infiltra no universo de vocês. Somente a pessoa que está plenamente centrada em sua própria consciência de Deus e, assim, é capaz de criar sua vida de acordo com suas necessidades e desejos, pode dar a vida ao seu ambiente e ensiná-lo, seja por ensinamentos reais ou pelo mero exemplo de sua vida, sua alegria, seu amor, sua capacidade de ser o melhor que pode ser. São muitas e diferentes as tarefas necessárias, mas todos os que servem à causa devem ser exemplos e líderes que representam pela sua própria vida a nova consciência e os novos valores. Então, aqui ele chama a gente para trabalhar, mas ele vai com muita calma. Por quê? Primeiro, ele fala que existe um trabalho para isso. O trabalho do Petro, o trabalho de autoconhecimento, é um caminho para a gente fazer de forma propositada esse caminho de transformação. E começar a permitir que entre em nós essa consciência do Cristo, ou seja, que seja algo real, que a gente faça por nós e seja ajudado também por essa energia crítica que está aí para transformar a Terra e nos transformar. E uma coisa ajuda a outra. Agora, o que ele chama a atenção? Que quando a gente está centrado nessa consciência de Deus, a gente cria diferente no mundo. Então, um pouco que eu já falei. E criar algo bom para a gente faz bem para o mundo. Então, imagina eu dar essa aula aqui do Pedro. Vocês não sabem, meu. A vida está uma porcaria e aqui na palestra está dizendo que está bom. Mas olha só, se você for olhar, tem isso, e tem grupo de não sei o quê, e tem mais não sei o quê. A energia não bate com a palestra. Então, trabalhar a própria energia pessoal. Para a gente estar alegre, a gente gera um efeito no mundo. Mas não na máscara, porque a gente converteu, de fato, a nossa depressão, a nossa tristeza, a nossa raiva, o nosso medo. A gente acessou, viu que não precisava mais dele, de verdade, e transformou aquilo em uma energia positiva. Então, este trabalho, feito aí semanalmente para quem está aqui na aula, ou para quem vem para terapia, ou seja, vai descamando. E aí você vai brilhando. Você fala, mas eu estou sendo egoísta, eu estou falando isso para mim. Você não está fazendo só para você. Ao se transformar, você gera
para as pessoas à sua volta, as pessoas começam a querer estar mais perto mais perto do seu lado, mais do seu lado. Então, esse trabalho vai gerando essa transformação. Alguém quer comentar algo daqui que eu que li? Não? Então vamos em frente. E aí temos a compulsão por ser bom. Quem que pode ler? Posso ler. Vai A lá, Juliana. compulsão por ser bom. A maioria dos que estão iniciando o trabalho sentem a compulsão de serem bons, como muitos outros seres humanos. Talvez tenham medo do seu próprio egoísmo. Mas a máscara colocou um manto sobre o egoísmo e a mesquinhez. Essa máscara faz com que vocês adotem elevados padrões para parecerem ser pessoas muito boas. Muitas vezes, o verdadeiro impulso e mensagem do eu maior estão entrelaçados e misturados com esse manto, uma falsa bondade na aparência. Quanto mais vocês deixam de usar estes artifícios secretos que vocês fingem não existir, quanto mais derem um fim à falsa bondade, tanto mais vão afirmar seu direito de ter o melhor da vida. Obrigado, Juliana. O que chamou a atenção para você? Que, eu não sei, eu entendi que quando a pessoa começa a estudar esses assuntos, parece assim que ela se acha melhor que as outras pessoas. Isso tem a ver com a máscara. Mais ou menos. Isso também acontece, às vezes, pode acontecer no trabalho, né? Mas aqui ele está trazendo um outro componente. Sabe aquela pessoa que quer ser voluntária, quer ser boazinha para todo mundo? Não sei se você conhece alguém que fala, eu vou ser boazinha, eu vou fazer o que você quer, eu vou ajudar tal pessoa. Mas ela está fazendo isso com uma motivação de não encarar a si mesmo. Porque, às vezes, por exemplo, pode ficar no outro, e faz para um, faz para outro, faz para outro. Chega no fim do dia, está sobrecarregada, mas está feliz, vamos dizer assim, porque ela se desculpa. Pelo menos eu fiz muita coisa para muita gente. Você conhece alguém assim? Ah, sim, tem bastante pessoas que são assim. Isso, então. Tem essa compulsão por ser bom. E ele está dizendo que, mesmo nesse trabalho, porque fala assim, agora que eu estou fazendo esse trabalho, eu também vou ajudar mais um, mais outro, mais outro, mais outro. Então, também acontece com pessoas que fazem um trabalho de autoconhecimento. Eu tenho Mas isso. você sente isso, né, Walter? Obrigado por compartilhar. Então, o que ele está dizendo? Isso, às vezes, vem de uma máscara que esconde o egoísmo e a mesquinhez. Fala, eu não sou egoísta, ó quanta coisa eu faço para o outro, ó quanta coisa eu faço para o outro. E todo mundo tem egoísmo, todo mundo tem mesquinhez. E aí, a máscara vai dizer assim, não, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, olha o que mais eu faço, o que mais eu faço. E é falso. Agora, e é claro que tem um componente de eu superior aí, mas de eu maior, mas tem o desafio é fazer o quê? Não, peraí, eu também sou egoísta, eu quero algo para mim disso que eu estou fazendo para o outro. Eu queria que ele me reconhecesse, eu queria que ele me visse, eu queria ser aplaudido. Pode ter várias coisas aí que, no fundo, você está querendo para si. Quando você assume isso, todo o seu movimento para fora muda. Fala, eu preciso mesmo do outro para me reconhecer? Por que eu não me reconheço? Por que eu não me valorizo? E aí você começa a se permitir ser egoísta, no sentido de olhar para você, mas também um egoísta que cuida de si. E acaba fazendo bem para si e para o outro. E aí você começa a se dar valor. Fala assim, não, peraí, eu cuido de mim, eu tenho valor. Eu sei o que eu estou fazendo por mim, e eu sei que o que eu estou fazendo por mim vai ajudar eventualmente alguém. Mas é isso, entende? Aí a gente começa a afirmar o direito. Então, o que ele está chamando a atenção nesse lugar é com essas pessoas que têm a compulsão por ser bom. E é bom para um, e é bom para outro, é bom para outro, é bom para outro, que às vezes pode estar fugindo do seu próprio egoísmo e da sua própria mesquinhez. Ficou um pouco mais claro, Juliana? Sim, deu para entender. Legal. Quem pode ler agora a entrega a uma causa maior?
Eu leio. Oh, desculpe, Vanessa, pode ir. Entrega a uma causa maior. Assim como vocês aprenderam a assumir a responsabilidade pelo eu menor e superar a vergonha de admitir isso, também precisam agora assumir a responsabilidade pelo eu maior e não se envergonhar dele. Servir a uma causa maior vai limpar o que ainda resta de egoísmo e o que torna vocês temerosos. Vocês acreditam que não podem mudar, que não podem se entregar totalmente a uma causa maior porque têm medo de fazê-lo. Mas vou repetir, é o contrário. Vocês têm medo porque, em alguns aspectos, conservam o egoísmo mesquinho, entregam-se conscientemente a uma causa maior e ao movimento que varre todo o planeta. É, em si mesmo, um processo de purificação. Entregar-se conscientemente, né? Entregar-se com... Ah, tá. Muito bom. O que fica para você, Van, desse trecho? A questão de assumir também esse processo de responsabilidade do eu maior, da mesma forma que você trabalha o eu menor, quando o eu maior ele fica mais visível, mais aparente, você também não assumir a responsabilidade dele também. Sim. Né? Ele traz esse componente importante, porque até agora ele veio falando muito da gente assumir o eu menor, né? E ainda dá uma trabalhadinha dizendo assim, a gente para de ter vergonha de assumir o medo, a teimosia, tudo bem. Mas também existe vergonha do eu maior. Então, o quê? Você vai querer falar de clima nesse mundo? Quem é você? Né? Eu vi o documentário da Greta Thunberg, lá, aquela jovem, e os pais dela falavam isso para ela, mas ela mesmo assim pegou e foi. Né? Então, é um eu maior, se dedicar a uma causa maior, seja ela qual for. E essa dedicação, ela limpa também a nossa alma, porque a gente sai de si. Eu, pessoalmente, por exemplo, demorei muito a achar minha causa maior e descobri nessa divulgação do Pastor a minha causa maior. Nossa, já teve várias instituições, mas eu hoje tenho a minha vida como psicoterapeuta, etc., mas em termos de causa, é divulgar esse conteúdo. Porque eu acho o melhor conteúdo que existe do que eu já conheci, e é uma coisa que flui na minha vida, eu faço, eu gosto, eu pulso e vai. Eu assumir isso como uma causa, é a minha causa. Talvez não seja de mais ninguém aqui, tudo bem, graças a Deus. Porque aí cada um pode começar a buscar, mas espera aí, além de tudo que eu faço, se eu fosse ter uma causa, qual seria? E isso, a gente fazer isso, se ela estiver alinhada com a tua verdade interior, se você começa a fazer e vê que você se sente bem, como se fosse um pulsar lá de dentro, aquela coisa que flui para mais alegria, mais purificação, é um bom sinal. E isso vai sendo trabalhado e cada vez mais fica visível e você começa a ter os benefícios. Eu também nunca conheci nada igual. Olha que eu tenho 65 anos, passei por vários conhecimentos, né? Estudei psicologia, psicanálise, Sechonoye, espiritismo, que eu ainda continuo envolvido, né? Eu sou médium e tudo mais, mas eu não conheço, não tenho conhecimento de nenhum conhecimento ao nível de profundidade e esclarecimento que é o Password. Até hoje eu não tive contato. É isso aí. Por isso que, para mim, chamou muito. E você vai visualizando como essa causa realmente faz parte. Porque também você pode querer achar uma causa na máscara. O que é legal de falar hoje? Vou falar de clima, então eu vou arrumar uma causa no clima. Essa pode ser uma causa da máscara. Um trabalho profundo de perceber os movimentos da alma é que vai começando a permitir realmente achar uma causa que pulsa lá de dentro. Mas é plenamente possível e faz muito bem para a vida. Quem pode ler nosso quase último slide? Opa, desculpa. Tá aqui na coisa. Não consigo ler, não. Eu leio. Vai lá, Cristina.
Peraí, só não estou enxergando direito. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Peraí. Aí. Se quiser, Veja. põe de lado o seu celular, vai ficar mais fácil, eu acho. Aham. Põe No de planeta... lado. Põe o seu celular de lado. É, assim. Mas Aí, dá para ler. tá bom. O que acabei de dizer aqui é um dos mais importantes aspectos da diferença entre os sistemas antigos e o de novos valores. Digo, embora ele sempre tenha existido em pessoas muito desenvolvidas que encarnaram para cumprir uma tarefa específica. Eu digo novo, né? Digo que é novo. Como é? Porque ele falou novo sistema de valores. Eu digo novo, embora ele sempre tenha existido. Certo. O antigo e o novo, né? Digo novo, embora ele sempre tenha existido em pessoas muito desenvolvidas que encarnaram para cumprir uma tarefa específica. A grande diferença dessa vez é que o planeta Terra como um todo está crescendo e adquirindo a sua consciência divina. O que te chama a atenção desse trecho? Me chamou a atenção assim, essa parte, né, que ele diz assim, digo novo, né, embora ele sempre tenha existido em pessoas muito desenvolvidas. Tipo assim, ele fala novo, mas que na verdade sempre teve. Eu fico vendo que agora é tipo só uma evolução. Sim. Por exemplo, tipo a minha mãe, né? Tipo minha mãe e minha avó, tipo, elas sempre existiram e elas tinham, assim, coisas que eu tenho também. Só que eu vim já de uma forma mais evoluída. Minha filha já vem mais evoluída do que eu. Uma coisa assim. Aí você trouxe algo que a gente não pode afirmar sempre. Porque não é só porque a pessoa é de uma nova geração que ela vem mais evoluída. Ela pode ser até mais básica, mas vir para uma família onde ela vai ter um certo acolhimento, para desenvolver até o potencial dela. Agora, inclusive, essa crença às vezes atrapalha muitos pais que às vezes pegam uma maior percepção, uma maior sensibilidade dos filhos e falam: ah, meu filho já é índigo, ou já é alguma coisa assim, por isso ele é um ser de luz, e às vezes se submetem aos filhos só porque o filho tem uma sensibilidade maior. Isso às vezes é um problema, porque não dá limite para a criança e acha que ela é mais evoluída que o pai. E o pai já está aí há 30, 40 anos nessa terra, a criança acabou de chegar. Então, isso é um cuidado que tem que se ter. Agora, o que ele fala aqui, ele chama a atenção de que todo esse movimento que ele está dizendo que é de transformação, para ter um novo sistema de valores, por exemplo, um mundo baseado na verdade, no amor, ou seja, tudo isso sempre existiu. É novo agora, mas sempre existiu. Jesus Cristo fez parte disso e todos os seres que já vieram cumprir um pedaço dessa tarefa. Mas agora ele está dizendo que tem uma diferença, porque o nosso mundo como um todo pode realmente começar a adquirir a sua consciência divina. E o que é isso na Terra? O que isso traz para a gente? Que a gente, como indivíduo, pode começar a adquirir uma consciência divina, onde Deus fale através de nós, onde Deus seja algo real na nossa vida. E isso é um trabalho, é o trabalho de começar a manifestar e canalizar, vamos dizer assim, o nosso eu maior. Em vez de talvez ficar canalizando espírito, se não é essa a sua missão, você pode começar a desenvolver a capacidade de canalizar o seu eu maior. Isso é um trabalho para fazer aí quem quiser. Então, vamos chegando ao fim. Eu gostaria de convidar vocês a fechar novamente um pouco os olhos, voltar aí para aquele estado do início da aula. Pedir para você ir novamente se conectando com a egrégora do Pessoa, com a sua egrégora espiritual pessoal. Eu também vou agradecendo a toda a espiritualidade, o meu anjo da guarda, o anjo da guarda de cada um de vocês, que me deu a honra de cumprir a minha missão de divulgação do conteúdo do Pessoa. E aí, fechando os olhos, eu farei mais um minuto de silêncio, no qual eu convido você a se abrir para receber as bênçãos mais inconscientes que essa palestra também traz e que este momento também traz.
E de olhos fechados, deixem que essas palavras, as últimas palavras do guia nessa palestra, possam penetrar nos campos mais profundos do seu ser. Vocês vão sentir cada vez mais o quanto são guiados e protegidos. Como é importante a sua jornada. Que privilégio é participar dela e entregar-se totalmente a ela. Pois isso não é importante apenas para a vida exterior. É importante em termos de evolução. Sejam abençoados, queridos amigos. E nesse estado, pergunte a si mesmo ou a si mesma qual foi o principal aprendizado desta aula. E quando quiserem, pode abrir os olhos e comentar, se quiser, o principal aprendizado. Heitor, o que mais Sim. me veio, sim, o que me veio mais forte foi o principal aprendizado, né? De que a minha parte tem que ser feita. Uhum, boa. Muito bom. E que é um benefício para você fazê-la. Quem mais? Eu posso ir muito além do que eu imagino. Ok. Ou imaginar, inclusive. Muito bom. Obrigado, Walter. Sempre continuar o processo, né? Porque sempre tem coisa para ser vista e trabalhada. Legal. E isso eu lembro de uma coisa que eu falei em outra aula, as pessoas esquecem, porque o eu idealizado chama, não é chegar lá, é melhor do que ontem, né? Dar um passinho em relação ao ontem, para tentar escapar, então, sem exigência também, mas é sempre um pouquinho a mais. Obrigado, Van. Juliana, quer compartilhar? Compartilhar que a gente tem que ter fé mesmo nesse processo de mudança, não se deixar acreditar no senso comum, que sempre está mostrando coisas ruins, né? E acreditar mesmo, ver o Muito lado bom. bom das coisas. E o senso comum às vezes atrapalha mesmo, a gente tem que estar muito centrado em si. E com a Cristina eu vi que tem mais uma pessoa, se a pessoa quiser falar o que aprendeu. Para mim, o que veio assim, agora à mente é que a gente realmente tem que, Deus assim, dá essa grande oportunidade para todos os dias recomeçar, né? Isso aí. A ele, por esse recomeço todos os dias. Recomeçar todo dia é ótimo. Como é seu nome? Geraldina. Geraldina, bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, é isso por hoje. Na aula que vem, a gente vai falar o trabalho do espírito, palestra 12. Então, serão todos e todas muito bem-vindos. Quem quiser vir ao vivo, venha. Segunda-feira, 1h. Quem quiser ver gravada, no mesmo lugar. E quem quiser comentar no vídeo, comente, porque daí a gente sabe também como é que essas aulas estão chegando para todos. Ok? Ok. Obrigado, Obrigado mais Obrigado, uma Vanessa. vez. Nos vemos semana que vem para quem estiver aqui ou então gravado. Um grande beijo para todo mundo. Valeu. Boa tarde a todos. Todas.